O MacBook Pro Retina de 15 polegadas de 2012 acabou de completar 9 anos aqui no ano de 2021. Se eu estivesse falando aqui de qualquer máquina Windows com pelo menos 5 anos de idade, eu já poderia adiantar para vocês que não valeria a pena comprar. Mas aqui a gente está falando de um MacBook, um computador da Apple que roda o sistema da Apple. Quer saber se vale a pena comprar essa máquina? Fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre o MacBook Pro de 2012, a máquina daquela época que veio com 15 polegadas, com a tela que tinha a novidade de ser a tela Retina Display, né? O Retina Display que estava presente nos iPads e a Apple resolveu implementar na máquina naquela época. Outra coisa que essa máquina trouxe lá em 2012 foi o fato de retirar, por exemplo, a entrada de DVD, que foi uma coisinha que o pessoal não gostou muito, né? Nós tínhamos aqui no lado direito da máquina a entrada para DVD, que foi substituída aqui por uma entrada aqui, ó, HDMI. Essa é uma máquina que chegou mais fina do que a anterior e por isso que eles tiraram aqui a entrada de DVD. Eu já adianto uma questão aqui para vocês, pessoal. Essa é uma máquina que é bem antiga, a gente está falando aqui de 9 anos desde o seu lançamento. Então, se você estiver pensando em pegar uma máquina dessa aqui, primeiramente, procure um local de confiança. Procure um local de confiança que você vai comprar e você vai ter um mínimo de garantia. Para isso, eu indico para vocês aqui a Hello iPhone, que é uma loja Apple super parceira do meu canal. Lá você encontra MacBooks tanto novos, seminovos, tem o MacBook M1 também, mas também encontra máquinas mais antigas com alguma garantia. Primeiro ponto, quando você for comprar uma máquina dessa, compra ela já pensando em levar em uma revisão, já compra já pensando nisso, não compra assumindo o ponto de que aquela máquina não vai ter problema nenhum, já compra assumindo que ela pode ter algum problema. O exemplo aqui que nós podemos ter no caso dessa máquina, uma bateria que já está com um número de ciclos muito alto, tá? O que é um problema dos MacBooks, tá? Se o ciclo estiver muito alto, ele já não vai ter uma bateria que vai segurar tanto. Esse aqui, por exemplo, já tem mais de 1.500 ciclos, então já está na hora de trocar a bateria. A Apple indica que a bateria seja trocada a partir aí de 1.000 ciclos, tá? Então 1.500 ciclos já passou mais que 50% do que deveria. Outro ponto muito importante que você deve ver aí, quando você comprar o seu MacBook, é trocar a pasta térmica dele. O Gabriel de Pinho sempre fala, um cara que é chegado meu, lá de Minas também, que sempre que você pega um MacBook antigo, é ideal você trocar a pasta térmica, porque ele pode ter algum problema de aquecimento lá do processador, que você consegue resolver apenas fazendo essa manutenção. Dados aí esses detalhes aí para vocês, eu vou falar aqui as minhas opiniões sobre a máquina. Bom, pessoal, esse aqui é um MacBook que ele não é leve, tá? Não é nada leve, na verdade, é uma máquina bem pesada, inclusive, tá? Mas a gente tá falando aqui de um MacBook de 15 polegadas. A máquina de 15 polegadas normalmente é um pouquinho maior mesmo, tá? Um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada. Para portabilidade, você tem que procurar o MacBook de 13 polegadas. Nós temos aqui para ele uma tela de 15 polegadas Retina. Eu adorei a tela desse MacBook, sinceramente, muito bom. Eu uso os MacBooks normalmente no meu dia a dia para edição de vídeo. Então o que é importante para mim é que ele tenha primeiramente uma tela muito boa e também que ele tenha um desempenho interessante, mas nada impede da gente querer também uma máquina que seja bonita. E nesse caso é uma máquina que eu considero muito bonita. Ainda tinha ali aquela paradinha da maçãzinha que acendia, para quem é fã disso daí, órfão também, né? Mas é uma questão que eu particularmente gosto bastante, tá? Então o display dele ainda é um display muito bom, um display que tem uma resolução altíssima. E quando a gente fala aqui no hardware dessa máquina, essa máquina aqui tem um Core i7 da época, daquela geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e tem ainda uma placa de 1 GB dedicado. André, o que esse aparelho entrega de desempenho? Cara, eu testei aqui nele o Final Cut
Pro, editei um vídeo aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui a linha do tempo do Final Cut Pro para vocês terem uma noção. Aqui, ó, tá vendo? Eu editei um vídeo que tem aqui, ó, 15 minutos e 56 segundos e esse vídeo, pessoal, demorou 20 minutos para ser editado. Olha como que eu consigo transitar aqui na linha do tempo do Final Cut Pro com essa máquina. Se eu der um play aqui na minha linha do tempo, agora vocês vão ver que ele vai rodar suave, sem nenhum engasgo. Olha isso. Ele roda aqui como se o vídeo tivesse pronto praticamente numa máquina de 2012. Lembrando que eu estou editando dentro de um SSD externo, tá? Que é esse SSD da SanDisk, o que seria um impedimento a mais, tá? Mas no caso aqui nós temos o USB 3.0 para ter uma transferência de dados interessante. E temos outro ponto aqui, no caso da minha edição. Eu uso vídeos em 4K. Tanto o vídeo da frente que vocês estão vendo aí, quanto esse vídeo de cima, essa imagem de cima, é em 4K. Então eu faço essa transição em duas câmeras, em 2 vídeos em 4K. E eu faço múltiplas câmeras dentro do Final Cut. Quem edita e sabe, conhece, sabe que isso é uma parada que requer muito hardware e muito desempenho. E nesse quesito, essa máquina consegue sim se sair muito bem, tá? Eu vou minimizar aqui para vocês verem. Olha aqui para vocês verem, tá vendo aqui, ó? Nós temos dois vídeos aqui, ó. Se eu puxar o cursor, vocês vão ver os 2 vídeos mudando aqui, ó, tá vendo? É a câmera inferior e a câmera superior, assim como é aqui, como são todos os meus vídeos, e os 2 em 4K. Esse vídeo de 15 minutos e 56 segundos, quase 16 minutos, demorou 20 minutos para ser exportado. Terminei de editar, fiz a minha edição padrão aqui, inclusive esse foi o último vídeo que eu postei no meu canal, e exportei ele em nada mais, nada menos que 20 minutos, um arquivo de 6 GB, cara. Eu fiquei surpreso com o que essa máquina entregou para mim. Sinceramente, eu não esperava que uma máquina de 2012 iria entregar esse desempenho. Porém, a gente tem que pensar aqui e imaginar que eu estou falando de um software que é da própria Apple, que é o Final Cut. O Final Cut foi feito para rodar nos dispositivos Apple, tá? Então, você tem que levar em consideração isso aqui. Talvez não, né? Provavelmente, se você for tentar rodar aqui o Premiere, por exemplo, você não vai ter esse mesmo desempenho. Muito provavelmente você não vai conseguir rodar 2 vídeos em 4K em sobreposição, tá? Então, para você que quer trabalhar com Final Cut, essa é uma máquina que, cara, me surpreendeu com certeza, cara. Realmente eu não esperava que ele ia ter esse desempenho. Então, para uso geral, eu quero usar para Word, Excel, infinidades aí de programas, o Photoshop, tá? Vai rodar muito bem, Illustrator, enfim, uma variedade de programas você vai conseguir rodar nessa máquina aqui tranquilamente, tudo bem? Sem problemas nenhum. Outro ponto que eu já comentei para vocês no início, é bom eu salientar aqui para vocês, é a bateria. Nesse caso aqui, nós temos uma bateria para esse MacBook, tá? Que já tem 1.500 ciclos. É uma máquina antiga, então já é esperado que essa bateria dele ia ter essa quantidade aí enorme de ciclos. Tem máquina que você pega com a quantidade alta de ciclos que ele nem funciona fora da tomada. Então você tem que olhar isso daí, tá? Veja em quantos ciclos tá a bateria e veja se você já tem que trocar a bateria do seu Mac. Se já tiver que trocar, já troca para você ter uma bateria que vai durar mais tempo, tá? Então assim, é uma máquina que com uma bateria boa, uma bateria funcionando bem, você vai conseguir ter uma usabilidade de até 5 horas do seu dia ali, um uso leve, tá? Se você for usar para edição de vídeos, aí não, tá? Aí você descarrega rápido, mas presta bastante atenção no quesito bateria quando você for adquirir a sua máquina, beleza? E falando aqui agora sobre o sistema operacional desse MacBook, nós temos aqui para ele o Catalina, né? O macOS Catalina, que foi o último sistema operacional disponibilizado pela Apple para esse computador. Além desse, nós já tivemos o Big Sur. Big Sur, ele chegou para os MacBooks a partir de 2013, se eu não me engano. Dá para você fazer um pendrive bootável e fazer a instalação do Big Sur aqui nesse MacBook. Mas assim, originalmente, via OTA, né, OTG, que você via OTA, né, via Wi-Fi, você não consegue fazer a atualização, tá? Então você tem que fazer um pendrive bootável. Tem aí tutoriais para você instalar o Big Sur.
Mas o Catalina, para mim, tá bacana. É um sistema operacional que é atual, é um sistema operacional que é bem bacana. Nós temos aqui sobre esse Mac aqui para vocês terem uma noção. É o macOS Catalina, versão 10.15. Esse é o MacBook Retina de 2015, Core i7 de 2.3 GHz, 8 GB de memória RAM. Ele tem SSD, tá? E tem uma GeForce 650M de 1 GB. Eu acredito que se você pegar um MacBook de 2012 que não tenha essa GeForce, essa GTX, você vai ter um desempenho bem inferior, tá? Eu diria que o desempenho vai ser bem inferior, mas com essa máquina, no estilo que ela tá aqui, é uma máquina que consegue te entregar um desempenho muito bacana e você consegue utilizar tranquilamente no seu dia a dia, até mesmo para uma usabilidade meio pesada, porém, toma cuidado com esses pontos que eu falei para vocês. Comprem uma loja confiável, assuma o risco de que essa máquina pode estar com algum problema, porque já é uma máquina muito antiga, e já coloca no preço aí, na hora que você for comprar esse Mac, uma avaliação e um técnico, tá? E uma manutenção da máquina em um técnico. Já coloca isso dentro aí do que você pretende gastar, ok? E avalia a bateria para saber se a bateria tá perfeita. Se você quiser comprar uma máquina parecida com essa aqui, ou até mesmo mais recente, entre em contato com a Hello iPhone, vai ter os contatos aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida geral sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!